Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo o Intel Core i5 4460, ele é pertencente à quarta geração de processadores da Intel. O ano de introdução foi 2014 com microarquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto eu vou deixar logo aqui abaixo nos comentários fixados, acessa lá e vê o que seria mais interessante para você ou não, logicamente é uma das melhores lojas que nós temos aqui, AliExpress. Tecnologia Hyper-Thread ele não possui apenas 4 núcleos normais e comuns, sem nada de Hyper-Thread, aquela coisa gostosa que a gente gosta basicamente de encontrar nos processadores, tá? Para a entrada de ano que a gente está tendo hoje em dia, sem Hyper-Threading seria meio complicado, tá? Alguns jogos utilizam essa tecnologia, outros jogos nem tantos, assim como programas, editores de vídeo, de áudio, não importa, mesmo utilizando ou não utilizando, é ideal que você tenha sim essa tecnologia. Vai ficar faltando, logicamente, nos jogos atuais. Em comparações, de forma bem resumida, a gente tem o i3 7100 com contagem de núcleo 2x4, arquitetura de 14, temperatura estável de 100, consumo de TDP é 51, clock boost final de 3.9 com opção de vídeo integrado. Logicamente, o vídeo é de muita qualidade, tá? Mesmo ele tendo todos esses aparatos aqui, a briga fica meio que feia aqui com relação ao 4460. Ele não mostrou tanto desempenho assim, uma coisa que valeria a pena sair da quarta geração e ir diretamente para ele. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente está lidando aqui com uma arquitetura completamente inovadora, com folga de temperatura estável e uma série de outras tecnologias, sem contar com o clock boost fenomenal de 3.9. Alguns pontos, logicamente se tratando de um clock boost, ele não vai chegar tanto assim. Em outros pode ser que ele até ultrapasse, mas mesmo assim você pode estar fazendo um investimento futuramente em um outro processador dessa mesma geração aqui. E aí, logicamente, não teria chance a quarta geração com esse processador. Tecnologia Turbo Boost a gente tem sim com 3.2 GHz e o nosso Mac chegando a 3.4. Não vou falar que seria excepcional, mas pelo menos aqui a gente tem o essencial com relação a Clock Boost. Não significa que você vai ter grandes desempenhos com relação aos jogos, mas os seus programas e alguns aplicativos você vai conseguir rodar tranquilamente sim. Tudo que você tem que fazer, a sua linha defensiva é a quantidade de memória e, logicamente, a largura de banda que você vai utilizar as suas memórias. Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR3 trabalhando a 1600 MHz com o seu limite máximo de 32 GB. Logicamente, como a gente sempre fala, 16 GB seria mais viável aqui para você. Aqui a gente também encontra o suporte ao DDR3L trabalhando até 1600 MHz. Canais de memória, 2 canais de memórias comuns que a gente já encontra nessas tecnologias i3, i5, i7. Então a gente não vai fazer single channel, flex mode, trip channel e quad channel. Se quiser saber um pouco mais sobre essas outras tecnologias que eu acabei de citar aqui para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se tornar parte da nossa comunidade, tá? Então aqui logicamente a gente vai estar fazendo o dual channel, tá? 4x4 não seria muito interessante você utilizar 8 GB não. Agora 8x8 seria muito bom você utilizar, porque você não vai ter um limite de memória, então você não vai ser limitado em FPS com relação à memória. O soquete da placa-mãe do processador, enfim, é o LGA 1150 e o chipset compatível é o B85 e a placa-mãe de referência vai ser a Machinist B85. O link vai estar na descrição. Faça a compra ou pelo menos pesquise, ver como que vai ser para você, se vai ser interessante ou não. Paulo, quero um chipset mais barato ainda, por mais que seja difícil, tá? Lembrando que essa placa aqui, ela tá metade do valor, então acredito que valeria muito a pena você dar uma conferida no link, ver se tá dentro do seu orçamento. Lembrando que você vai comprar nas maiores lojas que tem, que é AliExpress, onde você consegue fazer uma pechinchinha aí, basicamente. O TDP da máquina fica em 84 watts, a gente precisa de uma aprimoração de 120 até 135. Eu tô vendo muita gente comprando cooler de até 184 de TDP, isso é simplesmente maravilhoso, continue assim. Futuramente for fazer um upgrade, você nem precisa mais trocar de cooler. Limite estável da máquina é de 73 graus,
excepcional, porém ela está um pouquinho abaixo, a gente tem que tomar cuidado com relação a essa temperatura. Eu recebi alguns comentários falando assim, poxa Paulo, posso utilizar nessa temperatura o processador, vou estragar? De certa forma você não vai estragar. Lembrando que esse limite estipulado aqui foi a própria Intel que colocou, então não fui eu, não foi a pessoa que cria conteúdo ou que falou esporadicamente, não, isso aqui que estipulou foi a própria Intel, a que fabricou de fato o processador. Então se nós começarmos a exceder esse limite, a gente vai perder desempenho, isso é fato, tá? Às vezes a gente não sabe de onde é que está vindo aqueles travamentos, pode ser uma coisa muito boba que você esqueceu de observar. Respeite sempre o limite de TDP, quanto maior for o seu cooler aí, melhor ainda para sua máquina, tá? Logicamente, não esquecer aqui, pasta térmica também de qualidade. O controlador de vídeo ele possui sim gráficos HD Intel 4600 com ponto base de 350 MHz e o nosso Mac chegando a 1.10 GHz. Aqui a gente encontra o suporte por DirectX e também suporte por DirectX 12. Não tem nada referente aqui ao suporte ao 4K, vai ficar devendo basicamente isso daí. Porém nós temos saídas HDMI, DisplayPort e VGA, todas elas em 60 Hz, logicamente de acordo com o seu monitor. Muito difícil ter um monitor que não tenha aí essa taxa aí de 60 Hz. Então não precisa esquentar a cabeça com relação a isso, nem fazer pesquisa, deixa isso daí para outra hora. Controlador PCI Express, nós temos aqui o 3.0, dá para fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo e logicamente a placa-mãe. Deixa aqui nos comentários qual tipo de placa de vídeo você quer combinar com essa máquina aqui, tá? Agradeço a todos vocês, agradeço aos nossos membros que estão sempre fortalecendo o canal, aos nossos canais parceiros também, a gente sempre vai estar junto. Agradeço vocês, estamos juntos sempre.